Você não tem ideia de, se você ver a família que não tem Deus, como sofrem, né? Como sofrem. E como é um privilégio você ter seus filhos, né, nos caminhos de Deus. Eu sempre falo, nossos filhos não são santos, mas quando você olha no mundo, né, o que as pessoas sofrem, e nós somos muito gratos a Deus, né, pelos nossos filhos, pelo que Deus tem feito por cada um de nós, né. Eu ia falar aquela hora, não quis interromper, mas eu quero dizer a vocês, né, aqui eu coloco aqui a sogra do Cleiton, Cleiton, né, e a cada um de vocês, tá, que são nossos amigos, que muitas vezes vêm mais na igreja do que nós. Às vezes nós temos nossos compromissos, saímos pregar em alguma igreja, em outra, mas vocês estão aqui, tá? Saiba de uma coisa, que essa igreja não é a mesma sem vocês, tá? E um dia vocês estarão aqui dando uma sequência, uma continuidade, tá? No trabalho de Deus, e pode ter certeza que Deus vai abençoar você, tá? Deus tem uma bênção para você. Irmãos, a nossa vida, nós, né? Quantos aqui já choraram um dia? Quantos aqui? Hoje, nós, né? Nós neste mundo em que vivemos, às vezes temos nossos momentos de alegria, né? Como é gostoso você ter aquele momento de alegria, uma surpresa, né? Uma surpresa, você recebe uma notícia. Eu tinha uma você sabe que eu trabalho trabalhei com pintura de carro, e você sabe que pintura de carro, você acaba se prejudicando a tua saúde. E eu trabalhei quase a boa parte da minha vida com pintura de carro, e eu dei entrada na minha aposentadoria. Mas quando eu recebi a carta do INSS que eu estava aposentado, gente, você não tem ideia que gostoso que é, que alegria, né? Estou falando de uma coisa simples, mas existe neste mundo, apesar do pecado, há momento na vida da gente que ela é tão gostosa, é tão especial, né? E Deus nos ajuda, nos abençoa tanto, né? E há algum momento que nós também passamos por uma tristeza, uma dor, né? Uma angústia. E há algum momento, e acontece comigo, e talvez acontece com você, você levanta, você acorda, está tudo bem, e parece que você não tem aquela alegria, aquele brilho dos outros dias, não acontece assim? Mas há algum momento que este mundo traz alguma surpresa para nós, que às vezes parece que nos arrebenta por dentro, tá? Então nesse mundo nós choramos de alegria, choramos de raiva muitas vezes, né? Às vezes passamos por algum estresse na vida, por algum momento desagradável, por algo que nós não gostamos, não conformamos com aquilo, isso nos traz tristeza. E uma enfermidade na família, como nos machuca. Talvez, se fosse nós que estivéssemos doentes, não sofreríamos tanto como sofremos quando vemos alguém doente, principalmente se este alguém é nosso filho,
E quando ele é pequeno e às vezes ele não sabe falar aonde dói, o que ele está sentindo. E nós, como nós sofremos com isso? Esse momento assim, sabe? Eu acredito que não tem um pai aqui que já não passou a noite em claro com o filho. Tá? Um filho doente, um filho com problema. Muitas vezes eu em casa e a Helena, a gente revezava para poder passar a noite quando tinha alguém, algum dos nossos filhos doente. E eu queria te convidar você a abrir a tua Bíblia. Eu não quero falar somente da tristeza, da morte, mas eu quero falar da alegria de que quando você tem Jesus, mesmo quando você passa por esse momento, a tua vida pode ser transformada. Evangelho de João, capítulo 11. E eu quero dizer que falar um pouco de um tema além das lágrimas. Além das lágrimas. Capítulo 11, de 1 em diante, diz aqui: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e amava a irmã e a Lázaro. Querido, eu quero dizer que mesmo aqueles que amam a Jesus, e mesmo aqueles a quem Jesus a quem ele ama, também passa por dificuldade, também passa pelo vale da sombra e da morte. Chora, sente dor, angústia, perde o emprego, perde o namorado, a namorada. Nos mostra que ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Sabe, queridos, Betânia a Jerusalém são em torno de 3 quilômetros aproximadamente. E era nesta casa que Jesus gostava de ir. Eles eram amigos íntimos. Quando Jesus ia por esta banda, ele não deixava de passar na casa desses 3 irmãos. Você sabe, ali, naquela casa onde você pode imaginar Jesus chegando, se fosse hoje, em nossos dias, você poderia chegar, tirar o seu sapato, a meia, tinha um chinelo ali para você calçar. Poderia, dizem que o amigo, aquele amigo, ele tem até a chave da casa. Os colegas, você tem que bater e esperar para abrir. Mas aqueles que são amigos íntimos, ele não espera, ele não pede um copo d'água, ele vai à geladeira e abre e pega o copo d'água e toma. Jesus, ele sentia bem nesta casa, confortável.
eles amavam a Jesus e Jesus amava esses 3 irmãos. Mas só que eles ali estavam passando por alguma dificuldade e eles então pedem que alguém vá buscar Jesus para resolver o problema deles. E Jesus então ali começa a demorar a ir ter com eles. Veja ali, e ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Querido, ser cristão não significa que não passamos por problemas. Que se passamos por problema é porque temos um pecado secreto em nós e Deus quer provar a nós para nós reconhecermos a nossa situação.